Então, nesse vídeo de agora, assim como a gente tinha combinado no anterior, a gente vai falar do governo Goulart. No vídeo anterior, a gente chegou a comentar como que esse governo se iniciou, um momento bem turbulento, com a campanha da legalidade, com militares e setores da UDN de direita, né, não querendo, inclusive, que João Goulart assumisse a presidência da República. E, relembrando o vídeo anterior, ele assume, mas assume sobre o governo, sobre o regime parlamentar, cujo presidente era João Goulart, mas quem tinha de fato... Barulhão. Tá. Mas quem tinha de fato quem era de fato o chefe do governo era o primeiro-ministro, que na grande maioria do tempo foi Tancredo Neves. Citei também para vocês no vídeo anterior que Goulart ele consegue fazer com que caia esse tipo de governo a partir de um plebiscito cuja grande esmagadora maioria da população vota a favor do retorno do presidencialismo. Eu particularmente gosto muito de falar do governo Goulart, mas a proposta aqui não é fazer alguma coisa muito extensa. Acredito nem que a título de vestibular vocês precisem de uma reflexão tão ampla. Eu, pessoalmente, gosto muito desse governo. Então, vou tentar muito ser breve. Quando eu falo do governo Goulart, eu gosto de dividi-lo basicamente em 3 etapas. E, sendo bem sincera, para vocês, vestibulandos, a terceira etapa é a mais interessante para vocês analisarem e estudarem a título de vestibular. E a título de vida pessoal também. Beleza, o João Goulart, ele é uma figura, assim, não assim como o Jânio Quadros. Ele é até mais conhecido que o Jânio Quadros, justamente pelo golpe, né? O filho dele, inclusive, veio agora como candidato à presidência, não chegou nem a 1% de votos, mas nem isso que eu vou falar. Eu particularmente estudei João Goulart na minha monografia, e a figura dele é bem controversa, porque por não ter justamente resistido ao golpe, ele é visto muitas vezes como um frouxo, um arregão e por aí vai. O próprio Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, que liderou a campanha da legalidade, que era cunhado dele, chegou a dizer em vários momentos que em 64 ele deveria ter resistido. Existe uma grande tentativa de alguns historiadores, da qual eu faço parte, de tentar reescrever um pouco a história dele e tentar entender o porquê que ele agiu dessa forma e o quão injustiçada a memória de João Goulart ficou. Mas, como eu comentei, eu não vou tentar me ater muito a essas reflexões, que eu vou tentar ser mais direta para vocês pro vestibular. Então, como eu estava comentando antes, o governo Goulart, eu basicamente divido eles em 3 partes para a gente analisar melhor. A primeira parte seria o regime do parlamentarismo, que vai de 61, em setembro, quando ele toma posse, até janeiro de 63. Depois eu falo um pouquinho sobre o plano trienal, que foi uma tentativa, junto com o Celso Furtado, né, de diminuir a inflação brasileira e de retomar um grande crescimento, coisa que não deu certo. E também depois a gente fala da questão das reformas de base, que foi o motivo principal que levou ao golpe civil-militar em 64. Mas voltando então, o regime parlamentar foi um regime que até mesmo os apoiadores desse tipo de regime não eram muito favoráveis a ele permanecer. Desde o início, quando ele foi implementado, foi um regime, falei regime 1000 vezes, né? Mas foi uma tentativa de resolver aquela situação de quase guerra civil iminente que o Brasil se encontrava. Até mesmo os apoiadores, aquela galera que votou no Congresso a favor do parlamentarismo, não era favorável a que ele fosse mantido, contanto que ele tinha prazo de validade, ele duraria até a próxima eleição, que a gente sabe que não aconteceu, que seria em 65. Mas voltando, então, sabendo que até os apoiadores do regime parlamentar não eram tão favoráveis a ele, João Goulart ele começa a falar com a população e com diversos políticos da necessidade que se tinha de acabar com o regime, voltar para o presidencialismo para que fosse tomado medidas mais enérgicas rumo ao desenvolvimento brasileiro. Vale dizer que quando João Goulart assume, e no meio de seu mandato, a inflação estava altíssima no Brasil. Para vocês terem noção, em 1962, quando começa o plano trienal, a inflação beirava 52%. Isso é um nível bem alarmante, né? Mas voltando, então João Goulart ele começa a advogar muito pela necessidade do retorno do presidencialismo, coisa que ele consegue, como eu já comentei, em janeiro de 63.
O plano trienal, né, que foi um plano que eu não vejo tanto cair em provas, mas eu já vi caindo uma vez ou outra, então é interessante pra gente tentar analisar esse governo. Ele era um plano que tinha basicamente, não digo que só esses, dois objetivos: retomar um crescimento brasileiro, né, um crescimento que estimava-se ser de 7% ao ano. Eu não sei se vocês têm noção, mas 7% é um crescimento muito alto para um país ter. Hoje em dia o Brasil, se cresce 1%, já é uma coisa positiva, né? Vale lembrar que o Brasil, na época de Juscelino Kubitschek, ele chegou a crescer a 8,3% ao ano. Então existia uma tentativa de voltar o crescimento, mas que não fosse um crescimento à la JK, que crescia, mas a dívida externa aumentava pra caramba e a inflação também. Existia uma tentativa de você retomar o crescimento brasileiro, mas não só retomar, você diminuir a inflação. Só que para isso acontecer, você tinha que tomar medidas que não eram populares. Medidas essas que Jânio Quadros tentou tomar anteriormente e também não foi muito bem visto pela população e pelos setores de empresários. O que ele basicamente falava nesse plano trienal? Que você tinha que restringir créditos e empréstimos, né? Obviamente os setores empresariais não foram favoráveis a isso. Você tinha que diminuir gasto público, então eu estou falando de diminuição de investimento em educação, em saneamento, em coisas básicas para a população. E eu também falava de um congelamento de salários para tentar conter essa inflação. Eu acho que eu não preciso me prolongar muito mostrando que esse plano ele não vai ter sucesso, ele não vai alcançar os efeitos favoráveis. Estimava-se, inclusive, nesse plano, que eu comentei com vocês que a inflação beirava em 1962, 52%. A expectativa desse plano não era somente um crescimento de 7% ao ano, mas eles queriam que em 65 a inflação já tivesse caído para 10%. E para isso acontecer, seria obviamente necessário uma diminuição dos gastos públicos, como eu comentei, uma restrição, ou seja, uma contenção de crédito, de empréstimos e um congelamento de salários. Obviamente, medidas extremamente impopulares, seja para o povão, seja para os setores empresariais do Brasil. Então o governo Goulart, ele já era visto como um comunista, ele já assume numa conjuntura não muito bacana e junto a isso esse plano trienal vai tornar tudo mais difícil. E agora a gente vai para o terceiro ponto, que é o governo, que é o período que tem as características mais famosas do governo Goulart, que são as reformas de base. Eu vou tentar ser um pouco direta e sucinta, mais do que eu gostaria quando falo sobre isso. As reformas de base, pelo nome, era basicamente a ideia de que para o Brasil de fato conseguir desenvolver, e eu gosto de trabalhar com os alunos que existe uma grande diferença entre só você crescer o país e de fato desenvolvê-lo, né? Quando você tem simplesmente um puro crescimento, você analisa às vezes números, do quanto talvez o PIB ou quanto a economia cresceu, mas a gente tem que parar para pensar que esse crescimento ele conta muito se você consegue desenvolver setores mais pobres da sociedade, né? Quando a gente consegue de fato ver um crescimento do índice de desenvolvimento humano, do acesso à educação, à moradia e coisas que deveriam ser vistas como básicas para o povo, não só brasileiro, mas em qualquer parte. E confunde-se muito hoje em dia, não só hoje em dia, mas na época, você advogar por justiça social, né? Por moradia, por alimentação, por educação, você ser comunista. E a gente sabe que hoje em dia isso é muito colocado, naquela época isso também era muito colocado, o que fez muita gente qualificar João Goulart, quando ele propõe essas reformas, como um cara comunista, coisa que ele não era. Vale a gente lembrar que João Goulart ele era herdeiro do trabalhismo de Vargas, e vocês quando estudaram Getúlio Vargas sabíamos, Vargas não tinha nada de comunista e nem João Goulart. Mas se já suspeitavam dele, né, quando ele propõe um aumento do salário de 100%, quando ele começa a falar que o Brasil de fato só iria resolver os seus problemas, que o Brasil de fato só caminharia para o que ele chama de justiça social quando ele resolvesse problemas na base. Ou seja, não adianta eu aceitar uma lei ou outra, eu tenho que resolver problemas da base da história do Brasil. E para isso, ele se remonta a coisas que a gente já dialogou há muito tempo, né? Ele fala da concentração de terras do Brasil, que vem desde a época da colonização. Concentração de terras essa legitimada pela Lei de Terras de 1850, que ela legitima e ela aumenta a concentração de terras no Brasil. Vocês lembram que a gente dialogou sobre isso? Que você tinha que agora adquirir terras mediante pagamento?
que quem tinha podia comprar e quem não tinha continuava sem acesso à terra. Então, para João Goulart, você tinha que resolver problemas da base, né? E ele vai propor as reformas de base, que eu vou falar sobre elas daqui a muito pouquinho, porque antes disso eu queria destacar que em 1963 João Goulart ele faz uma coisa chamada Estatuto do Trabalhador Rural. E o que é isso? Lembra que Getúlio Vargas, quando ele cria a CLT, as leis trabalhistas na era Vargas e posteriormente, elas têm algumas condições para o trabalhador receber, que além de ser sindicalizado, ele tinha que ser trabalhador urbano da cidade. João Goulart, ele vai vir com uma proposta de extensão dessas leis trabalhistas para o cara do campo, né? Então, João Goulart, ele é o cara que inaugura o salário mínimo, as férias, folga remunerada, né? Uma folga por semana, e esses direitos trabalhistas que a gente tanto conhece, também para os trabalhadores do campo. Vale dizer que quando ele começa a fazer isso, né, setores latifundiários do Brasil, eles vão dar uma surtada, né? Mas mais do que isso, a gente também, geralmente, quando fala de leis trabalhistas, vocês pensam muito no 13º salário. O 13º não foi criado por Vargas, foi criado por João Goulart. Vários meios de comunicação colocaram o 13º como uma tragédia para a economia brasileira, inclusive o jornal o Globo. Tá com o Google que você vê isso muito fácil. Mas voltando para cá, João Goulart, então, ele estende as leis trabalhistas para o trabalhador do campo, ele cria o 13º para todos os trabalhadores e ele começa a falar, inclusive, da extensão de votos aos analfabetos. Vale lembrar que a Constituição de 1891 traz essa restrição. Lembrando dela, só podiam votar homens acima de 21 anos e alfabetizados. Não que seja o tema da aula de agora, mas também é bom lembrar que nessa época o voto era aberto. Na Constituição de Getúlio Vargas, em 34, nós vamos ter o voto agora sendo secreto, mas estendido para mulheres e... para mulheres e o voto secreto. Na Constituição de 46, tem a de 37, o Estado Novo, na de 46, os analfabetos continuam sem poder votar, que era a Constituição da época que a gente está falando agora, né, do governo Goulart. A gente tem que destacar que por mais que João Goulart comece a advogar, comece a propor a extensão do voto aos analfabetos, lembrando que os analfabetos trabalhavam, pagavam impostos, ajudavam a gerar a economia brasileira, mas não tinham direito a votar. Esses analfabetos só puderam ter direito ao voto nessa nossa última Constituição que está vigente hoje em dia, a conhecida Constituição Cidadã de 1988. Mas voltando para o que a gente estava dialogando antes. João Goulart, então, ele tinha todo um discurso de que o Brasil só iria conseguir, de fato, se desenvolver plenamente quando ele estivesse resolvendo questões que impediam uma justiça social. E ele começa a trabalhar isso com o Estatuto do Trabalhador Rural. Eu estudei especificamente uma organização chamada Sociedade Rural Brasileira, que tinha uma revista mensal chamada A Rural. E quando ele estende essas leis trabalhistas para o campo, esses cafeicultores surtam. Fazem inclusive uma revistinha chamada Reformas Agrárias de Caráter Subversivo, mostrando que em vários lugares que distribuíram terras, deu merda, né? Colocaram assim. Mas voltando. Então João Goulart ele vai propor as reformas de base, reformas essas que por muito tempo ficaram apenas no discurso. Todo mundo sabe que nós temos os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. E para uma coisa passar, ela tem que ser aprovada pelo legislativo. E para ela ser aprovada tanto na Câmara quanto no Senado, ela tem que ter 2/3. João Goulart, ele quando começa a discursar sobre as reformas de base, ele não chega a enviar nenhum projeto de fato para fazer uma reforma agrária, mas só o discurso dele já chega a assustar uma série de grupos no Brasil. Mas vamos então falar dessas reformas. A ideia de João Goulart era que essas reformas fossem feitas em vários setores da sociedade. Ele falava de reforma fiscal, de reforma educacional, de reforma administrativa, de reforma administrativa, fiscal, burocrática e reforma bancária. E a reforma que obviamente ficou a mais conhecida e que assustou muito mais gente, né, vale dizer, que era a reforma agrária. Não vou me ater muito, até porque a título de vestibular não é tão necessário para vocês, mas quando eu falo de reforma agrária, bem basicamente, eu estou falando de redistribuição de terras.
E existem vários tipos de reforma agrária. Eu não tenho só uma forma de fazê-la. Vocês, quando estudaram Revolução Russa, provavelmente estudaram um tipo de reforma agrária feito pelos bolcheviques liderados por Lenin em 17, que era você confiscar terras, redistribuir e não indenizar aquele cara que está sendo confiscado, vamos colocar assim. A ideia dessas reformas agrárias de esquerda, socialistas, era que eu não vou indenizar um cara, né, podendo usar esse dinheiro para melhorar a situação de quem não tem. Então, a Constituição do Brasil, a de 46, ela previa uma reforma agrária no artigo 141, só que era uma reforma agrária aos moldes capitalistas, ou seja, eu poderia pegar terras, confiscar, redistribuir, mas o cara que foi confiscado receberia indenização. Só que essa indenização, vale dizer, deveria ser feita em dinheiro. Beleza? Pode parecer uma informação desnecessária, mas eu prometo que é muito necessária. Porque a gente vai ver que quando o João Goulart começa a falar sobre a necessidade de você fazer uma redistribuição de terras, ele começa a ver em estudos que as terras aráveis no Brasil, né, as que eram possíveis de você plantar e tudo mais, elas só estavam na mão do governo, papo de 5 a 6% das terras. Se você não conseguiu entender isso, quer dizer, é que se ele queria redistribuir terra, ele teria que ir nas terras dos latifundiários. E aí que daria o problema. João Goulart, então, utilizando-se da Constituição de 46 do artigo 141, ele não estava fazendo nada ilegal, né? Por mais que não fosse legal, grandes setores se assustam com a possibilidade de redistribuir terra, se assustam com a possibilidade de perder privilégios, vale dizer, e setores, no meio de uma guerra fria, né, estadunidenses, olham para o Brasil e pensam, pô, já vimos esse filme antes. Quem há pouco tempo fez reforma agrária foi Cuba. Né? Então, por mais que o Brasil de fato não tivesse nenhum plano, né, de governo comunista ou de um golpe comunista, medidas, como eu disse no começo do vídeo, que tendem a trazer justiça social ou algum tipo de diminuição da desigualdade social, começam a ser vistas dessa forma. João Goulart, ele não chega a enviar nenhum projeto de reforma agrária efetivo para o Congresso, mas ele começa a propor como poderia ser feito esse projeto. Tendo em vista que a indenização deveria ser feita mediante pagamento em dinheiro, e o governo brasileiro, pela inflação e pela crise, pelo déficit, pela dívida externa absurda que a gente já falou que estava acontecendo, pelo fato do plano trienal não ter tido sucesso, não ter tido êxito, qual foi o pensamento de João Goulart? Precisamos mudar a forma pela qual esse pagamento, né, essa indenização aos latifundiários seria feita. E o que ele propõe? A gente não tem dinheiro para pagar a gente não tem dinheiro para fazer esse pagamento, né, em cash mesmo. Vamos propor o pagamento por título de dívida pública. O que significa isso? Bem de maneira simples, seria você indenizar esse cara, né, e daria para ele um documento. Documento esse com o valor que ele deveria ser recebido, valor esse que seria pago pelo governo 10 anos depois, corrigido com juros e inflação. Você pode até pensar que tiveram várias pessoas que fizeram isso em vários lugares do mundo. Os Estados Unidos, inclusive, entra na Primeira Guerra Mundial, né, em 17, vendendo muito título de dívida pública. Tem gente que encara isso até mesmo como um investimento. Mas, o governo brasileiro não estava bem das pernas. E 2, para muitas pessoas, esse era o motivo pelo qual eles não iriam aceitar a reforma agrária. Dizia-se que isso era inconstitucional, que João Goulart estava querendo burlar a Constituição e que eles não iriam admitir. Começa a criar um impasse no governo Goulart muito absurdo. Por alguns meses, né, em 63, João Goulart fica até muito em cima do muro. Ele não se posiciona nem do lado da galera de esquerda. Vale dizer que nessa época as ligas camponesas lideradas por Francisco Julião estavam começando a falar que as reformas agrárias deveriam ser feitas de qualquer maneira. Você deve ter ouvido falar, né, na lei ou na marra. Setores de esquerda, como os próprios brizolistas, Brizola, né, que era mais radical, falava da importância que João Goulart tinha que ter de se posicionar e sair do muro. Setores de direita, Adhemar de Barros, que era governador de São Paulo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e o próprio Lacerda, que a gente já falou algumas vezes, de Guanabara, começam a falar da necessidade de o Brasil não virar uma nova Cuba, e por aí vai. Então, o governo de Goulart, o historiador que eu gosto muito de falar isso, o governo de Goulart ele não fica uma coisa restrita à política, né? As discussões, elas vão para a população.
muito parecido com o cenário que, inclusive, a gente está vendo hoje em dia. Todos os setores começam a dialogar muito sobre as propostas, setores populares, porque eram propostas que eles viam como uma possibilidade de melhorar de vida. E os setores que não queriam perder alguns privilégios que tinham. Então, o governo Goulart, de fato, cai na boca do povo. Setores externos, inclusive o próprio Estados Unidos, ficam, né, se preparando numa possível intervenção que teriam que fazer no governo brasileiro. A gente vai falar daqui a pouco que existia uma operação chamada Brother Sun, que era uma operação do presidente dos Estados Unidos de, caso fosse necessário, ele iria intervir aqui. O embaixador Lincoln Gordon falava muito sobre isso, da necessidade, né, de uma possível intervenção no Brasil, coisa que não chegou a acontecer porque João Goulart não resistiu ao golpe, mas ficou um caos. Se esse caos estava muito pesado no Brasil em 61, em 63, 64, ele piora muito, mas João Goulart ainda estava em cima do muro. A gente vai ver que Goulart, ele desce do muro, num episódio chamado Comício da Central do Brasil, realizado em 13 de março de 64. É um comício que dura horas, que vários políticos falam. João Goulart, ele fala à noite, né, entre 8 e 9 horas da noite. Ele fala durante 1h10, e no slide que eu enviei para vocês, eu cheguei a transcrever um pouco esse discurso. É um discurso extremamente forte, que ele faz na Central do Brasil, na frente de milhares de trabalhadores, e ele claramente advoga a favor das reformas, né? Ele chega a tomar medidas que desapropriam algumas terras ainda no comício da Central do Brasil. Então, os setores que estavam esperando, né, essa tomada de posição dele, ele de fato toma essa posição no 13 de março. 6 dias depois, a gente vê acontecendo no estado de São Paulo a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, coisa que em 2017 aconteceu, muito parecida, que, se vocês ainda não estão ligados no que eu estou falando, foi uma marcha que reúne setores da classe média, setores, né, conservadores de direita, da elite, classe média, Igreja Católica e alguns partidos contra o governo Goulart, vão para as ruas, estima-se papo de 500 mil de pessoas, os dizeres, né, dos cartazes eram muito aquilo que vocês com certeza já viram, né? De que o Brasil não será uma nova Cuba, de que estão unidos pela família e por Deus e contra o comunismo e por aí vai. A gente encara essa resposta, né, ao Comício Central do Brasil numa tentativa de mostrar que o Brasil estava polarizado, não naquela época, mas já há muito tempo. Nesse momento a gente vai ver que marinheiros, dias depois, entre 24 a 26, 27, eles chegam a se declarar em assembleia, o chamado motim dos marinheiros. Setores mais altos, oficiais, mandam inclusive punir esses caras. João Goulart, ele dá anistia a esses marinheiros, de certa forma ferindo uma hierarquia militar. A situação fica extremamente tensa. No Automóvel Clube, no dia 30 de março, João Goulart, ele fala que a verdadeira democracia seria você manter o Congresso Nacional aberto e não fechado, que a democracia que se fazia era a democracia do povo e que alguns setores pregavam um governo do antipovo. E a gente vai ver que a situação fica tão polarizada que, após esse discurso de Goulart, no dia 31 de março para o dia 1º de abril, iniciando por Magalhães Pinto, em Minas Gerais, inicia o processo de derrubada do governo. Quando a gente fala de um golpe, a gente fala de uma tomada de poder que não estava prevista na Constituição. E, segundo a Constituição brasileira, Goulart deveria terminar o mandato dele em 65. Né, coisa que não acontece. Eu gosto de trabalhar com os alunos que existe uma grande diferença entre desestabilizar o governo Goulart e articular um golpe. Tem um historiador chamado Carlos Fico que ele tem um texto que justamente ele mostra essa diferença. A gente vai ver que desestabilizar o governo tem amplos setores participando disso, né? Setores do campo, latifundiários, os Estados Unidos, né, financiando estudos contra o governo Goulart. A gente vai ter partidos políticos, governadores, e o golpe também de 64, ele é um golpe que a gente por muito tempo chamou apenas de militar,
mas é um golpe que a gente pode classificar como civil-militar, porque houve um grande apoio da camada civil a essa retirada de Goulart do poder. Vale dizer que João Goulart, quando ele toma esse golpe, ele ainda está em território nacional. Quando declara-se vaga a presidência da República, é só a gente parar para pensar. Ele não tem presidente, nem um vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados que deveria tomar o poder. E esse cara era o Ranieri Mazzilli, ele é empossado como presidente. Tem uma fala que no YouTube vocês conseguem encontrar muito fácil, né? Quando declaram vaga a presidência da República, João Goulart ainda estava em território nacional. Fica todo um questionamento se iria haver resistência. Chega a ter um boato, inclusive no Rio de Janeiro, de que seriam distribuídas armas para a população. Tem gente que fica na Cinelândia esperando isso para receber, coisa que não acontece. Existem setores contrários ao golpe, dizendo que João Goulart deveria ter resistido. João Goulart não resiste. E quando você olha algumas falas dele posterior, é que ele fala que não queria mais derramamento de sangue. Tinham setores militares, inclusive do Rio de Janeiro, que inicialmente se colocavam a favor de João Goulart e mudaram, né, no meio contra. Tinham, obviamente, setores militares contra a tomada de poder, mas ela aconteceu. Não houve resistência. Existia de fato um plano estadunidense chamado Brother Sun, que caso houvesse uma resistência do presidente Goulart, eles iriam intervir. Então Goulart, ele acaba indo para o Rio de Janeiro, né, de Brasília, depois ele vai para o Rio Grande do Sul. Eu tenho uma entrevista, inclusive, do filho de Goulart falando sobre todo esse episódio, dizendo que existiam seguranças do pai dele, armados, com medo de matarem João Goulart, mas eles depois vão para Montevidéu, no Uruguai, se exilam e é iniciado o governo da ditadura militar brasileira. Então, o período da democratização, ele dura de 45 a 64, porque ele fica entre duas ditaduras. Na história do Brasil, a gente já dialogou algumas vezes que era hábito de militares, em diversos momentos da história do Brasil, interferirem na política, tirarem algum governo e depois devolverem para os civis. A gente viu isso acontecendo, né, na proclamação da República, a gente viu isso acontecendo no apoio deles de Vargas tomar o poder em 30, numa deposição de Vargas em 45, a gente vai ver em tentativas de tomar o poder anteriores, né, a 64, e em 64 a gente vê que os militares tomam o poder, e diferente de períodos anteriores, eles não devolvem. O poder, os militares ficam no poder por um período de 21 anos, período esse extremamente sombrio da história do Brasil, que em um outro momento a gente vai dialogar melhor sobre ele, beleza? Beijo!